As oitavas de final já estão decididas e hoje a gente vai conhecer quais são as 8 seleções que vão para as quartas. Então senta no sofá, fica de boa aí e vamos lá. As oitavas acabaram e agora a gente conhece os 8 que avançam e bom, tivemos disputando pênalti, tivemos seleções grandes caindo, CR7 de fora, o Messi mostrando por que ele é o Messi e bom, os 3 anfitriões caindo fora também. Mas vamos começar pelo primeiro jogo ali, Marrocos e Canadá. 3-0 para o Marrocos, um jogo extremamente fácil e tranquilo. Que bom, na verdade, Canadá, como só pegava time fácil também, a hora que pegou um time melhorzinho, foi isso que aconteceu. E na verdade, Marrocos não é um time melhorzinho, ele é muito bom e agora pega a França nas quartas de final. Mas falando do jogo, foi um jogo que o tempo todo o Marrocos mostrou que era uma seleção superior, sem dar chance para o Canadá. E Marrocos também vem mostrando que todo o projeto que vem sendo em volta da seleção está sendo válido porque eles continuam avançando e na verdade já deixam de ser uma surpresa, né? Já é um projeto consolidado e Marrocos sim é uma seleção grande. Então, primeiro jogo 3-0 e Marrocos foi para as quartas. No segundo jogo, França e Paraguai, 1-0 da França, chorado com um gol de pênalti e um sofrimento que talvez os franceses não esperavam. Mas foi um jogo sim bem parelho, mas por causa da proposta do Paraguai, que foi para o jogo somente para defender e talvez levar para prorrogação e pênalti o jogo. Mas não foi isso que aconteceu, a França conseguiu um pênaltizinho no segundo tempo e fez seu golzinho. Sim, na verdade esse jogo foi um jogo muito parecido com os que a gente vê na Libertadores. Um jogo que um time bate e o outro apanha, mas que no final ainda deu certo para a França. E eu não estou falando de bater e apanhar em sentido do futebol, de um time jogar muito e outro jogar pouco. É no sentido de bater mesmo, porque o Paraguai o tempo inteiro quis bater, quis dar pega nos jogadores da França. Teve muita incomodação, claro, no jogo, mas no fim, França passa e Paraguai volta para casa. Aqui agora o jogo que interessava a nós, mas que foi uma completa decepção. Brasil e Noruega, bom, para quem não esperava isso, eu também não esperava, na verdade, achava que o Brasil ia sim ganhar com dificuldades, mas 2-1 para o Brasil. Não foi o que aconteceu, Brasil sempre desperdiçando muitas chances, desperdiçou um pênalti. Noruega fazendo os 2 gols e podia ter sido bem mais. O Alisson jogando muita bola, defendendo muito. E bom, o que foi só 2-1 podia ter sido mais para a Noruega. Então talvez tenha sido válido aí num 2-1zinho. E bom, fato é que a seleção tá fora da Copa e agora só daqui 4 anos, quem sabe. Então a Noruega avança com a apresentação de gala do Haaland. Não tem, o cara é de outro mundo e se largar a bola no pé dele, ou a gente viu que por cima também de cabeça, o cara é matador e não adianta. Inglaterra e México, um 3-2 para a Inglaterra no jogo mais emocionante das oitavas até o momento, porque depois viria a ter um jogo mais emocionante, mas eu vou falar depois. Inglaterra e México deu 3-2 para a Inglaterra, despachando de novo um dos anfitriões da competição, e bom, no jogo muito equilibrado na verdade, mas que mesmo correndo atrás, o México não conseguiu buscar, mesmo jogando em casa no Estádio Azteca, a seleção inglesa mostrou que é muito forte, é uma das favoritas ao título. E agora que Inglaterra e Noruega passaram, os dois se enfrentam nas quartas de final. E Espanha e Portugal, um clássico europeu, mas que mostrou que a Espanha continua sendo uma seleção muito melhor que Portugal. Claro, primeiro tempo Portugal teve diversas chances, podia ter saído na frente, não aconteceu. Então a Espanha conseguiu segurar, se aproveitou no segundo tempo de Portugal, que foi fraco, e mesmo Portugal com todas suas estrelas, não foi páreo para a Espanha, que no final do jogo conseguiu um golzinho com o Merino e despachou os portugueses para casa, no que pode ter sido a última Copa de Cristiano Ronaldo. E no mesmo dia tivemos um passeio da Bélgica. Pois é, Bélgica e Estados Unidos 4-1 para a Bélgica. E para quem achou que os Estados Unidos ia fazer alguma coisa por ter vindo de jogos bons, claro que não ia. Os jogos dos Estados Unidos até esse momento foram muito fáceis, só seleções fáceis. E daí não tem como tu achar que a seleção dos Estados Unidos vai fazer alguma coisa contra uma seleção bem melhor que ela. Fato é que a Bélgica tinha vindo de jogos complicados, mas sempre com seleções melhores. Então, bom, nada além do esperado dessa vitória da Bélgica. Claro que 4-1 ninguém espera, mas que a vitória era esperada, já era. A Argentina e Egito, lembra que eu falei que Inglaterra e México tinha sido o mais emocionante até o momento? Pois é, porque esse jogo da Argentina e Egito conseguiu ser o mais emocionante. O Egito vinha ganhando até os 79 do segundo tempo, se eu não me engano. E bom, 2-0, é só botar os 11 dentro do gol e sair dando balão. Não foi o que aconteceu. O Egito deu espaço para a seleção da Argentina, que ligou o modo turbo e não parava de atacar.
E bom, Messi mostrando por que ele é o Messi. Mesmo com quase 40 anos, o cara não cansa e tava até os 90 correndo que nem louco. Em busca do gol, claro. Fizeram um, fizeram dois e nos acréscimos fizeram o terceiro e conseguiram virar contra o Egito. E daí o que estava sendo uma zebra por parte do Egito, tirando a Argentina, atual campeã mundial, virou numa das maiores pipocadas da Copa do Mundo. Pois é, Egito pipocou 3-2 para a Argentina e passam os hermanos. E no último jogo das oitavas, um jogo de dar sono, um 0-0 sem muitas chances, claro. Tiveram lances isolados, com certeza, mas um 0-0, que a gente não gosta de ver com certeza. Foi para a prorrogação e se manteve o 0-0 e foi se decidir somente nos pênaltis, quando a Suíça conseguiu fazer 4-3 na Colômbia e despachar os colombianos. Que na verdade eu estava sim torcendo para a Colômbia, mas não deu, paciência. E a Suíça avança agora para pegar a Argentina. Então agora temos as quartas de final decididas, vamos recapitular aqui. Marrocos e França, o primeiro jogo já no dia 9/7, essa quinta-feira. No dia 10/7, Espanha e Bélgica, o segundo jogo das quartas de final. E para encerrar as quartas de final, no dia 11, temos dois jogos. Temos Inglaterra e Noruega e Argentina e Suíça. Assim dando fim nas quartas e passando daí para as semifinais. E agora eu quero saber de vocês, qual foi a maior surpresa dessas oitavas? Foi a eliminação do Brasil? Qual o jogo mais emocionante? Foi o da Argentina? Comenta aqui que eu quero saber, dá o like, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, é nóis!